Saúde a todos com a paz e a graça de Jesus novamente. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus. Efésios capítulo 4, verso 17 e 18. Efésios 4, 17 e 18. É o texto base dessa noite. Diz-nos assim a palavra de Deus, 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso 18. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do vosso coração. Podeis tomar assento, irmãos. Amada igreja, nessa noite eu gostaria de meditar com os meus amados irmãos sobre o tema Vivendo com Propósito. Nas 4 mensagens que eu vou trazer nesse retiro, pela graça e pela permissão de Deus, eu me senti direcionado por Deus para trabalharmos o tema central de propósito, um propósito de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra, de uma vida de entendimento e de uma vida de influência. Propósito nessas 4 áreas da nossa vida: orando com propósito, vivendo com propósito, lendo as Escrituras com propósito e influenciando a vida de outras pessoas com propósito. E por que eu falo isso? Porque parece que nesses tempos que nós vivemos, e eu acho que talvez até mesmo a revolução tecnológica que a gente está vivendo meio que mexeu um pouco com isso. Parece que as multidões, elas se acostumaram em serem espectadoras, pessoas que apenas assistem grandes personalidades se apresentando. Então a multidão, na tela do seu celular ou do seu qualquer aparelho dispositivo que tenha, vê personalidades grandes, influencers, cantores, atores, atrizes, não importa. As multidões acordam pela manhã, ligam o seu celular e querem ver o que aquela personalidade, ou as personalidades do plural que elas seguem, o que é que elas fizeram de novo? O que será que meu influencer preferido fez nesse final de semana? Vou aqui entrar no perfil dele e vou ver. Mas eu vou mais, eu vou além. Não só os influencers que eu digo a nível social, que qualquer pessoa vê, mas até mesmo, irmãos, de personalidades do meio evangélico. Qual terá sido a última pregação que o pastor fulano de tal, ou que a missionária fulano de tal postou? E se não tiver sido a pregação, deixa eu ver aqui qual foi o último vídeo engraçado que tal influencer postou. Qual é o problema que eu quero hoje trazer nessa noite para fazer você refletir? É porque quando você se coloca no costume diário de gastar alguns minutos e talvez horas do seu dia, se a gente fazer a conta e contar bem direitinho, se você se acostuma diariamente a assistir sempre o que outras pessoas estão fazendo, você pode acabar caindo no pecado de perder o seu propósito de vida. Porque seu propósito de vida não é apenas ser um espectador. Alguém que simplesmente assistem os outros fazendo alguma coisa e você batendo palma ou curtindo na postagem.
Você foi chamado para produzir alguma coisa em sua vida. Você foi chamado para exercer uma missão única na sua história. Não esqueça que a nossa missão, que Deus nos deu, o dom espiritual, a habilidade espiritual que Deus te concedeu, irmão, irmã, é uma coisa tão única quanto talvez seja a sua digital ou a íris do seu olho. Já ouviu falar? A ciência diz que as nossas digitais e a íris, aquelas listrinhas quase minúsculas da pupila do nosso olho, são únicas. Não há como, nem gêmeos ou trigêmeos têm a capacidade de ter uma íris ou uma digital igual. Por isso que o nome é biometria. E é a mais forte fator de autenticação de segurança que hoje a ciência utiliza. Mas eu quero que você entenda, nós somos únicos. E Deus, inclusive, quando dá dons e talentos à sua igreja, nos dá com esse propósito, de exercermos este dom de maneira única. Por exemplo, nós temos aqui, agora no retiro, 4 pastores. 4 pastores que têm o mesmo dom: pastorear, conduzir a igreja, ser exemplo para o rebanho, orar pelo rebanho, chorar pelo rebanho, se sacrificar muitas vezes pelo rebanho. Mas a medida da prática pastoral de cada um dos pastores aqui é diferente, porque somos únicos. A maneira como o dom pastoral se exerce na minha vida é de uma maneira única. Só eu sou assim. Não existe outro pastor Diego, como também não existe outro pastor Gilvan e não existe outro pastor Jander, nem outro pastor Edilado. Somos únicos. E eu quero dizer com isso que você também é. E seu chamado é tão único, e por isso é sim especial, que não vale a pena você gastar os anos da sua vida sem saber, ter a certeza e dizer: Deus, eu estou vivendo a minha vida com propósito. Alguns também vão chamar de vida intencional, que vem da palavra intenção. Ou seja, eu vou para um lugar com uma intenção para fazer alguma coisa. Se eu vou, por exemplo, na farmácia, eu vou com a intenção de comprar um remédio. Vou lá no banco, eu tenho que resolver um problema com a conta bancária. Eu não vou para um lugar com uma intenção completamente diferente daquele que aquele lugar pode oferecer para mim. Então, tudo que eu faço com intenção, eu faço de maneira direcionada, de maneira ordenada, para que eu possa alcançar o fruto que eu quero. A nossa vida tem que ser intencional. Você não está vivendo a vida, vamos lá, utilizando a linguagem popular cearense. Deus não te chamou para viver a sua vida empurrando-a com a barriga. Faz de qualquer jeito. Vai vivendo. Não, amanhã, não sei o que vai acontecer. 2026, não sei, pastor. Vamos indo. Vamos vendo o que vai acontecendo. Nós não somos chamados para isso. Veja que o texto que nós acabamos de ler aqui, se você tiver ainda com a sua Bíblia aberta, fala: portanto digo e testifico no Senhor, não vivam mais como os gentios, como aqueles que não conhecem a Deus, não têm experiência de salvação. Por que eles vivem? Vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E a palavra vaidade aqui tem a ideia de alguém que vive na futilidade, algo que não tem intenção, algo que não tem propósito, algo de pouco valor. Os gentios aqui vivem no pensamento fútil, pensamentos fúteis, de pouco valor. E ele fala por quê? Porque o entendimento deles está obscurecido, cegos. E o próprio Cristo falou que enquanto nós não nos convertemos, enquanto nós não somos iluminados pela luz que veio ao mundo, nós estamos cegos. E como diz Paulo lá em Atos 17, lembra? Que o ser humano está como que tateando. A pessoa que está no escuro, tocando os objetos para tentar saber onde é que está.
O ser humano é assim. Mas o crente não é chamado para viver uma vida como se ele ainda estivesse obscurecido no entendimento, tateando, não sabendo exatamente para onde vai e não sabendo exatamente o que vai fazer. Por isso eu queria hoje separar esta mensagem para te levar a refletir sobre coisas que são fundamentais para entender que sua vida precisa ter propósito em Deus e que se talvez você entender essas verdades bíblicas, a sua vida ela vai ter mais propósito, sua vida vai ser mais intencional, sua vida vai produzir mais frutos para a glória de Deus. O pastor John Piper, e aí eu recomendo, quando você estiver na sua internet e querer procurar, é John Piper. Não é aquele Piper lá daquele bombonzinho verde antigo que tinha, Piper. John Piper. Ele vai trazer muitas mensagens, Deus toca muito no coração dele para que ele fale muito sobre a questão da gente se realizar na presença de Deus. Ele fala que nós somos criados para a glória de Deus e nos satisfazemos em servi-lo. Que o maior prazer do ser humano que ele tem, que ele pode usufruir no universo, é estar servindo a Deus. Não há alegria maior do que servir a Deus. E Deus foi tão bom, porque Deus colocou como nosso propósito de vida servi-lo. E poderíamos não sentir nada com isso. Mas Deus colocou um ciclo. Se o ser humano quer a felicidade, ele só encontra a felicidade em servir a Deus. E quanto mais ele serve a Deus, mais alegria transbordante tem na vida dele. Então é um ciclo sem fim. Quanto mais me entrega ao Senhor, mais alegria tenho. E tenho mais alegria porque mais eu sirvo. É um ciclo de bênção maravilhoso. Então todas as áreas que nós vamos fazer agora, falar e conversar agora, tem a ver com essa ideia. Cada área que eu quero convidar você aqui a ler o texto, tem a ver com a ideia de que esta área precisa ter um propósito de glorificar a Deus. Nenhuma das áreas que nós vamos agora aqui estudar é sua. Aliás, não tem nada na sua vida que lhe pertença. Nada. Mas pastor, meu casamento é de Deus. Meu marido, minha esposa são de Deus. Meus filhos são de Deus. Essa conta do Nubank é de Deus. Não é sua. Não tem nada que seja seu. Meu dinheiro, pastor, não é meu, é de Deus. Você é apenas um mordomo de Deus. Que é mordomo, pastor? O mordomo da casa, antigamente, somente na época no comecinho da idade moderna, 1700, 1800, os mordomos da casa eram homens que tinham autoridade em gerenciar todos os empregados e todos os utensílios que haviam na casa do grande patrão, do grande dono da casa, do grande empresário. Inclusive eles eram chamados de mordomo-mor, que era o primeiro mordomo, o primeiro servo, que tinha poder sobre todos os outros servos. Pedro fala que nós somos bons mordomos de Deus, entendendo que tudo que você recebeu de Deus, é dele. Mas ele colocou nas tuas mãos para administrar. E Deus é tão bom que ele te concede tudo que você tem hoje para administrar e ainda usufruir disso que você tem administrado. Mas nunca se esquecendo, tudo o que você tem é de Deus. De maneira tal que quando você entende isso, talvez você, quando abrir o livro de Jó, você vai entender. Porque é que Deus, em sua soberania, pode, a qualquer momento, arrancar de suas mãos tudo que você tem. Porque não é seu. Mas lembrando que Deus, na única grande ocasião da Escritura, quando resolve arrancar todos os bens, e não só bens materiais, mas bens emocionais, como a questão dos filhos que Jó perdeu, e a própria saúde, e a própria sensação de bem-estar, de prazer na saúde, que é o básico que o ser humano precisa para viver, e Deus permite que isso seja tirado. Não esqueçamos que se Deus tira, Ele tira com um propósito, para depois reaver, restituir também com propósito. E se você conhece a história de Jó, você lembra. Ele permite retirar, para depois reaver em dobro tudo
aquilo que Deus tirou, para simplesmente glorificar o nome do Senhor sobre a vida de Jó. Então eu quero convidar você para encontrar a primeira área dessa noite que eu queria convidar, Eclesiastes capítulo 3. E aí, essa passagem é clássica, você há de conhecer, e se você não achar logo, apenas ouça, Eclesiastes 3:1, onde vai nos dizer assim, até o verso 8 nós vamos ler, a tradução pode mudar um pouco, mas não se preocupe, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se separar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Você consegue perceber que se o tempo é uma dádiva que Deus nos deu e devemos usar o tempo com propósito, já que toda a nossa vida gira em torno do propósito de glorificar a Deus, perceba, seu tempo que você utiliza, ele é uma alternância. Nada na sua vida sempre vai ser a mesma coisa. Ele está dizendo de maneira clara que o tempo de costurar e tempo de rasgar, tempo de sacar a espada e partir para a guerra, e tempo de não guerrear, de recolher a espada e ficar em paz. A Escritura, igreja, mostra de maneira clara que nunca você deve se habituar com uma rotina que será sempre a mesma na sua vida, porque não vai. E pastor, por que isso é importante? Entendemos que a vida do ser humano que Deus colocou debaixo desse sol é uma alternância de situações constantes. É para você não viver frustrado, achando que a sua vida só vai ser bonança, só vai ser tranquilidade, quando na verdade a sua vida vai ser sempre uma alternância de tempestade e calmaria. E quando a calmaria acabar, vai vir outra tempestade de novo. Mas pastor, por que é que eu não posso aceitar que eu quero minha vida sempre como calmaria? Não vai. Por quê, pastor? Não sei. A Bíblia não declara um motivo evidente e lógico agora. Talvez a eternidade a gente aprenda. Mas o fato é que quando a gente para pensar um pouquinho, olhando e caminhando com Jesus, é que quando Jesus é caminhando com os apóstolos, cada situação que ele faz os apóstolos passarem, tem um ensino já preparado para poder trazer a eles. Por exemplo, o fato de Jesus levar intencionalmente os apóstolos para 2 tempestades. Você lembra? Jesus não levou só para uma, para 2. Uma é onde ele está no barco com eles, e cansado do dia, chega quase 3 horas da manhã, e começa as tempestades que eram comum no mar da Galileia, que não era um mar. Na verdade era um açude gigantesco, por quase 10 quilômetros de extensão. Mas era um açude, não era mar. Era apelidado assim. Mas por conta da localização geográfica, tempo, vento, aquela coisa toda, constantemente caíam temporais naquela região. E Jesus está com eles no barco, dormindo. E tempestade batendo no barco, e onda batendo no barco, e eles pensando, Jesus está brincando com a nossa cara. Senhor, não te importa que venhamos a morrer nesse momento? E aí ele se levanta, olha para a tempestade, como bom pai, com autoridade, manda a criação se calar. É lindo como Jesus ele fala com o mar e com o vento, como se fosse um pai falando com o menino rei pequeno, diz, acalma-te e aquieta-te. Aleluia! E no mesmo instante faz-se grande bonança. Aí Jesus olha, por que vocês têm pouca fé? Onde está a fé de vocês? É porque antes disso, Jesus tinha feito milagres extraordinários. E ele queria mostrar, olha, eu já expulsei demônio, eu já curei leprosos, curei cegos, já ressuscitei até morto. Vocês acham que uma água dessa vai parar o meu ministério? Aleluia!
E aí é nesse momento que ele fala o quê? Os apóstolos falam: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Então eu não sei por que a nossa vida não é só calmaria. Mas eu também quero te dizer, a sua vida não é também só tempestade. Porque eu fico assustado com os vídeos de internet agora, irmãos, que eu repito, eu tenho um problema com esses vídeos motivacionais de internet, para crente, dizendo que o crente é vítima o tempo todo. Ah, não gosto de você. Cleito é contra o seu ministério. Cleito, as pessoas não te entendem. Mas Deus conhece o teu ministério. Deus sabe, Ele te chamou, Ele te conhece. E não sei o que mais lá. E o Cleito é o coitadinho, é o coitadinho. É que ninguém entende ele. Como se o Cleito fosse uma eterna vítima. E eu já falei isso para a igreja, irmãos, nós não somos nem vítimas e nem somente vilões. Nós somos as duas coisas. Tem hora que nós somos vítimas do que alguma pessoa de maneira errada fala de nós. Mas tem hora que também a gente abre a nossa boca, não medimos as palavras e acabamos também ferindo alguém. Então não existe esse negócio de dizer, ai, as pessoas não entendem você, mas Deus te conhece, mas você também já feriu as outras pessoas. Não tem esse negócio de só ser ferido. E aí alguém diz, não pastor, mas por quê? Porque é assim. A Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando eu quero fazer o bem, eu tenho a tendência de querer fazer o mal, não tenho força, e eu preciso recorrer à graça soberana de Cristo, para vencer o pecado que habita em mim. Aleluia! Tempo. Aprenda que o tempo da sua vida é cheio de alternâncias. Se tem calmaria sobre a tua vida, te prepara, aceita que vai vir uma tempestade já já. E depois da tempestade, ela não será contínua, porque haverá outra calmaria para poder aquietar o seu coração. Mas no meio de tudo isso, o que Jesus quer falar? Cadê a tua fé? Porque essa foi a pergunta para os apóstolos. Por que sois assim tímidos? Onde está a fé de vocês? E Jesus faz isso intencionalmente. Então, calmarias e tempestades na nossa vida têm propósito. Pastor, parece que eu tenho um momento que eu estou me dando bem com todo mundo. De repente parece que está todo mundo zangado comigo. Tem propósito nisso. Talvez seja para exercitar a capacidade de perdoar. Você tem que aprender a perdoar mais. Então, de repente, vai vir ataque de tudo que é canto. E não é para vocês fazer de vítima, é para aprender a perdoar. Vai ter momento que você vai ser chamado a falar. E vai ter momento que você vai ser chamado a se calar. E nisso tudo Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Lembrem de Efésios 5, e eu vou ler aqui, não precisa abrir. Diz assim, Efésios 5, 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. A dádiva do tempo na nossa vida com propósito é entender. O teu tempo é tão limitado, mas tão limitado que você nem consegue perceber isso. Eu volto a dizer, eu tinha falado aqui alguns cultos atrás que eu desafiaria, mas Deus falou, não faça isso não, que isso pode magoar. Então você vai fazer quando acabar o culto, depois você sozinho, tá? Faça isso sozinho. Você vai abrir a sua rede social, vai lá em configurações, tempo. E você vai ver quantas horas nessa semana, hoje é sábado, né? A gente fica um pouquinho fora do tempo, né? No caso é sábado. Você vai ver quantas horas você passou no seu Instagram. Vai lá no YouTube do mesmo jeito. Quantas horas você passou no YouTube? Quantas horas você passou no Facebook ou no TikTok, ou seja lá no que for. Veja. Você vai contabilizar, só olhar. Aí você vai dizer, não acredito, está errado. Não, está errado não. Não está errado, se preocupe, a máquina não errou. E você vai se desafiar a dizer, bem, se eu tive a capacidade de passar 6 horas essa semana no Instagram, 6 horas da minha vida, a semana inteira no Instagram, você vai puxar pela sua memória e vai se perguntar, você passou 6 horas orando essa semana? E aí sabe o que vai? Você vai encostar a sua cabeça e você vai dizer assim,
Eu não entendo, pastor. Como é que eu passei 6 horas no Instagram essa semana toda? Pastor, eu não senti. E aí você vai entender uma coisa fundamental sobre gerenciamento de tempo. Que o tempo, ele é feito de parcelas, de moedinhas. Que aquele momentozinho que você abriu o Instagram para poder dar uma rápida olhada em alguma coisa, foram 10, 15 minutos, 20, de manhã. Você foi trabalhar, voltou, almoçou, tem um intervalozinho do almoço, aí vai e abre de novo, mais 10, 15 minutos. E aí volta a trabalhar, chega em casa à noite, abriu de novo. E aí, mais 10, 15 minutos. Se você passar 15 minutos 3 vezes no dia, já deu 45 minutos. Mas é claro, às vezes nem 15 minutos, isso é o mínimo. A gente sabe que passa mais. Quando você vai ver, pelo menos 1 hora do seu dia você já passou, só que intervalado. Só que intervalado. A questão é, eu já ouvi um psicólogo falar sobre gerenciamento do tempo, igreja, e sabe o que é uma coisa interessante? Ele falando sobre vício. E ele disse o seguinte: o nosso cérebro foi programado para se viciar. Como assim, pastor? Calma, vou lhe explicar. O vício, a palavra vício, tem a ver com a ideia de uma atitude repetida que você faz. A pessoa que é viciada em crack, por exemplo, ela não consegue passar aquele dia sem usar. Então ela precisa fumar o crack hoje, e amanhã de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo, ok? É um hábito, é uma rotina repetitiva. E pense você comigo que o nosso cérebro, que Deus criou, foi criado para se habituar a repetir coisas, inclusive quase que no automático. E sabe por quê? Porque senão a gente não aprenderia nada. Lembre talvez os varões aqui, varoas, que talvez dirijam carro ou moto. Quando você começou a passar aquela abençoada da embreagem. A embreagem com marcha é o que acaba a gente na hora de aprender as coisas. É a moto pinotando, né? Querendo passar de uma vez, carro travando com marcha. Anos depois de tanto fazermos aquela atividade, a gente faz de olho fechado. A gente passa a marcha de olho fechado. O cabo que está em cima da moto, o pezinho vai sozinho, você nem sente mais que está passando a embreagem. De tão repetitivo, porque o nosso cérebro se habitua a padrões. Se você acorda pela manhã e a primeira coisa que você faz é ligar o seu celular, está padrão já. Seu cérebro se estimulou aquilo, se viciou naquilo. Entenda. Pastor, você está querendo dizer que a gente é viciado igual uma pessoa drogada? Não, só estou falando que vício é um hábito repetitivo. E aqui o texto está dizendo que a gente não pode viver como tolos e ter cuidado com a maneira que a gente já está gerenciando o nosso tempo, igreja. Porque o que acontece? Se a rede social, se a grande quantidade de informações que a internet tem consegue nos tirar 6 horas por semana, então isso mostra que temos tempo para orar. Ou temos tempo para poder ficar 6 horas diante da Escritura durante a semana. Mas o que é que nos falta? O hábito. O hábito de fazermos aquela mesma atitude todos os dias, de preferência naquele mesmo horário, naquele mesmo momento, para que enfim se torne tão natural o ato de ler a Bíblia e orar, como o ato de respirar. Glória. É tão automático que você não se vê mais se empurrando para fazer aquilo. É natural. Acordei, orei ao Senhor, peguei minha Bíblia, fui para o sofá, fui para a mesa da cozinha, sentei, abri a Escritura e vou ler. E vou ler. Não tenho compromisso com outra coisa. Primeiro vou ler. E depois disso, vou para as outras atividades que eu quero. Salmo 90, verso 12. Eu vou colocar todas essas passagens nos grupos das igrejas e depois os irmãos vão acompanhar. Salmo 92, Moisés vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O ato então de entender que os dias vão passando, mas que cada dia não contar com um xizinho. Passou dia 1, X. Dia 2, X. Dia 5, está chegando a fatura. O boleto sempre vence. Não é contar numericamente. É contar de considerar. Rapaz, o que aconteceu comigo essa semana? Deus, o que foi que aconteceu comigo neste mês? Senhor, o que eu aprendi de Ti? Senhor, quais foram as experiências pelas quais eu passei? Porque Deus, eu não quero que esses dias que eu tenha vivido tenham
tenham sido dias vazios, dos quais eu não tenha nada a tirar. Entende? Então, você precisa olhar e fazer esse balanço. Deus, o que tenho aprendido, eu no começo desse ano, por exemplo, já passou de janeiro ligeiro, fevereiro já estamos quase na metade. E está passando cada vez mais rápido, a sensação de que os dias vão se passando e mal dá tempo de a gente aprender, considerar o que aconteceu. A segunda grande verdade que temos sobre uma vida com propósito, que eu quero falar para vocês, é sobre esse tabernáculo terrestre. E eu não quero fazer aqui, irmãos, aquela velha apologia em relação à questão do tem que se cuidar, é saúde, comida e tal, aquela coisa toda. Sabe por quê? Porque todo mundo é adulto aqui. Todo mundo é adulto. Todo mundo sabe o seu limite. Você sabe a comida que você come faz mal. Você sabe. Aquela que te dá azia, aquela que te dá diarreia, aquela que te dá dor de cabeça. Tu sabe. Acabou. Agora, você tem que aprender a administrar aquilo que você está vivendo. Porque, entenda, o teu tabernáculo, teu corpo, é tão precioso quanto a tua alma. E é tão preciosa quanto o seu espírito. A gente não pode amaldiçoar esse corpo, tratando esse corpo de qualquer jeito, sendo que ele é uma dádiva de Deus. Provérbios 11:17, a Bíblia diz: o homem bondoso faz bem a si mesmo, cuida, zela. Mas o cruel, ele faz mal à sua própria carne. Então, um crente que é cheio do Espírito, certamente deverá cuidar do seu corpo. Eu me lembro de um evangelista lá dos Estados Unidos, no século XIX, que ele dizia o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Não cuidei do cavalo e não pude mais levar a mensagem. O que isso quer dizer? O cavalo era o corpo dele. Ele saiu daquele zelo de ficar pregando de cidade em cidade, não tendo o tempo certo para dormir, não tendo a hora certa para poder comer. Quando os sinais do seu corpo advertiam a ele de que ele estava precisando parar para se cuidar, ele não se cuidava. O que acontecia? Ele continuava. Continuava. Por fim, o que aconteceu? Morreu extremamente jovem, com menos de 40 anos. E outro evangelista, do mesmo jeito, mas com uma disciplina absurda. Sempre horário certo para acordar, horário para dormir, horário para ler a Bíblia, o tanto certo de comer, só tantas refeições por dia e nada mais do que isso. O nome dele era John Wesley, e ele conseguiu nessa rotina de exercício simples, tá? Acordava às 5 horas da manhã e andava 30 minutos. E nunca deixou de andar de cavalo, que seria equivalente à nossa bicicleta hoje. Andava sempre de cavalo durante algumas horas para se exercitar e caminhada. Comia regularmente, não exagerava, anotava tudo. Ele era tão metódico que apelidaram a igreja de igreja metodista, de tão metódico, organizadozinho ele era. Viveu até os 93 anos aproximadamente. E o colega dele morreu com menos de 40. Dá para entender? Então, a Escritura fala que não é uma opção sua. Pastor, eu cuido se eu quiser. Pastor, eu não estou nem aí. A Escritura fala que se você não cuidar bem de si, o Senhor vai te cobrar isso. Ele vai te cobrar. E Deus cobra com juros. Veja, eu não estou falando para você ser um fitness como desses da academia que aparecem nas redes sociais, tá? Eu estou falando você sabe o que você come faz mal, você sabe o que é que pode te deixar doente, o que te deixa melhor. Só faz. Só corre atrás e pronto. Porque isso é obrigação de Deus. Aliás, de nós para com Deus. 1 Coríntios 6:19 ao 20 fala assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês
receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus aonde? Na alma? No espírito? Não. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, não tem para onde correr. Há uma clássica passagem que nós usamos para casamento, mas ele tem a ver com a questão da saúde também. Qual é, pastor? Efésios 5:29, que diz assim, ó: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Pelo contrário, a alimenta, com alimento bom, né? Não ruim, e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Apesar de que o propósito final desta analogia é falar sobre o cuidado do marido para com a esposa, de Cristo para com a igreja, ele usa um termo básico de corpo. Rapaz, como é que alguém intencionalmente come coisas ou faz atividades que destroem o seu corpo, sabendo que o seu corpo é presente de Deus? Então, sua vida com propósito tem a ver com a ideia do seguinte: pastor, você acha que eu posso morrer mais cedo porque simplesmente eu deixei de cuidar do meu corpo? A resposta é sim. Mas, pastor, onde é que fica a soberania de Deus, pastor, que diz que nós só morremos no momento certo, no momento que Deus permite? Exato, Deus permite. Pastor, mas eu não entendo, esse cálculo parece contraditório. Olha, não dá para a gente entender tudo sobre os decretos eternos de Deus não, tá? Eu só sei que a Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se encurtem? Não, para que os dias se prolonguem. Então quer dizer que existe a possibilidade do ser humano morrer mais cedo? Tá. E tem a possibilidade do ser humano viver mais dias? Dá. A Bíblia fala que Davi morreu velho e farto de dia. Estava sobrando. Fartura quer dizer que já estava passando do tempo. Velho e farto de dias. Então, me perdoe, eu não sei te explicar como é que se encaixa a soberania de Deus, assim, já é aquele dia e ao mesmo tempo dizer: não, vamos prolongar mais um pouquinho. Não sei te explicar muito bem, tá? É meio complicado. Mas o fato é que eu acho que se a gente se cuidar bem, vai prolongar. Vai prolongar. E se a gente não cuidar, o contrário é verdadeiro. Né? Rei Ezequias, muito bem lembrado, evangelista Cleito, lá do rei Ezequias. Pastor, e qual seria o terceiro ponto? Eu queria te chamar a atenção para cuidar da mente e do teu coração. Cuidar em que sentido? No sentido de ter cuidado daquilo que você tem alimentado, os seus pensamentos. Provérbios 4:23 é uma passagem que a maioria dos irmãos conhecem. Diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida, as decisões da vida. Romanos 12:2 diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mente renovada. Mente que se alimentou de alguma coisa, entendeu algo e que agora vai tomar atitudes diferentes. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, querem pensar em alguma coisa? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E pastor, porque é importante então filtrar e só se alimentar daquilo que diz Filipenses 4:8? Talvez seria bom a gente colocar esse texto na hora de a gente abrir as redes sociais. Porque a internet ela é alimentada pelo tempo que você fica em frente a ela. Ó, deixa eu dar rapidinho aqui uma aula básica de economia digital. Me diga uma coisa, você paga alguma coisa para ter Instagram? Não. Você paga alguma coisa para ter WhatsApp? Já parou para pensar? Tu não paga um centavo para mandar mensagem. Tu pode mandar 1 milhão de mensagens, tu não paga nada. Você não paga, é de gratuito. Bote lá. Google Play, WhatsApp, gratuito. Instagram, gratuito. Facebook, gratuito. YouTube, gratuito. E
E se você assistir muita propaganda, não quer assistir propaganda? Não, pague. E aí você vai assistir o que você quiser. Mas não existe almoço de graça, como dizem os americanos. Alguém paga a conta? E o americano diz assim: quando você não paga pela mercadoria, é porque você é a mercadoria. Entenda que o tempo que nós passamos em frente às redes sociais, ou em frente à internet, nada mais do que é uma forma de captar a nossa atenção, e quem alimenta isso são as empresas que aparecem com aquelas propagandas chatas que atrapalham a gente. Quem alimenta, quem paga o YouTube, quem paga o Instagram para manter os computadores lá ligados 24 horas por dia, para você ver as fotos que estão postadas lá e as notícias que estão sendo postadas, os servidores são pagos pelas empresas. O Instagram não tem dinheiro, o YouTube não tem dinheiro. Quem alimenta são as empresas que postam. E as empresas pagam mais caro pela rede que puxa mais a atenção dos seus usuários. Ela pergunta: quem está passando mais tempo no Instagram ou no Face? Não, a galera está mais no Instagram. Então vai ser mais caro a propaganda aqui. E aí o Instagram fica louco. Como é que eu faço para poder conter a atenção desse povo? Como é que eu faço para manter esse pessoal mais e mais tempo ligado nesse celular? E sinceramente, irmãos, a estratégia deles é completamente diferente de Filipenses 4:8. Que quando você ligar o seu celular, não vão ser coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras e amáveis que você vai ver e que vai te manter ligado lá. Pastor, o que vai ser? Polêmica. Pastor, fulano de tal caiu. Marido foi traído e matou a esposa e as filhas. Político fulano de tal foi descoberto num escândalo, não sei o que, da qual, tal. Polêmica. Problema. Não há nada que seja de bom que chame a atenção das pessoas. São as coisas bizarras, polêmicas, que travam a nossa mentalidade. E pastor, qual é o problema de tudo isso? É porque, eu te pergunto, graças a Deus, a comida aqui é excelente das irmãs, a gente se alimenta. Você sabe quantas horas a gente vai levar para digerir essa comida que a gente comeu agora? 8. Arroz, macarrão, frango, proteínas, né? Em média 8 horas. A sopinha é mais tempo. Quando for a sopa, aí depois de 2 horas e meia, dizem os nutricionistas, tá? A gente vê lá, pesquisa, diz isso aí. Mais 8 horas. A verdade é que você não está nem sentindo, mas o seu intestino agora está tirando todas as vitaminas e substâncias desse jantar que você pegou agora. E do mesmo jeito, é tudo aquilo que a tua mente ouviu e viu durante todo esse dia. Então imagina só, antes de você dormir, você mexeu na internet e você viu crime, você viu violência, você viu gente nos comentários falando palavrões, e aí você desligou o celular, colocou ao lado da cama e foi tentar dormir. Você acha que o seu cérebro vai aguentar? Ele vai digerir louvor? Vai digerir coisa boa do céu? Não, ele vai passar a madrugada inteira no sistema límbico dele, reproduzindo e retrocedendo tudo aquilo, sabe? Digerindo tudo aquilo que você alimentou. Uma vida com propósito, igreja, é uma vida que deve ser entendida que eu preciso filtrar aquilo que vai entrar aqui pelos meus olhos e pelos meus ouvidos. Meus irmãos, eu passo o dia inteiro vendo igreja com escândalo, pastor que não fez o quê? Igreja com heresia, e só tudo que não presta. Eu chego ao final do dia e disse: rapaz, não tem jeito não, Cleiton. Para que buscar avivamento? Estamos na apostasia mesmo. Deus não vai fazer mais nada não. É tempo do fim. Trump apertar o botão aí, foi bom para tudo que é lado, Irã devolve e acabou. Não dá mais tempo para fazer nada, Cleiton. Não tem mais esperança. Você está entendendo? Nós começamos, igreja, e terminamos o dia desesperados, sem esperança, porque é isso que está alimentando a nossa mente e o nosso coração. Pastor, então o que eu tenho que fazer é o que a Escritura fala: guarda teu coração, alimenta a tua mente com aquilo que é do céu. Porque se você abrir agora seu celular, o que não vai faltar é desespero. Mas aí você abre a Escritura e aí vem Paulo dizendo: mas Cristo em vós é a esperança da glória.
Então eu decido me alimentar do quê? Da esperança da Escritura? Ou me alimentar dos escândalos e da corrupção e da miséria e dos casos bizarros? Eu resolvo me alimentar da Escritura, que me dá a perspectiva de que Deus pode fazer milagres ainda hoje, ou vou me alimentar do último louvor que promoveu o escândalo? Você está entendendo? E é você que decide o que está entrando na sua mente, o que está entrando no teu coração nesses dias. É você quem decide. E para a gente poder encerrar no quarto ponto, porque eu vou deixar os outros na próxima mensagem, a última coisa que eu quero tratar aqui com vocês, nessa primeira parte dessa mensagem, é sobre a gente, irmãos, buscar uma vida de equilíbrio. Porque numa era onde as pessoas são conhecidas pelos seus exageros, o povo de Deus precisa ser um povo equilibrado. A passagem que eu coloco como primeira é aquela de Lucas 14, 28, quando Jesus fala sobre o preço das decisões que nós tomamos. Calcular a decisão antes de efetuá-la. Lucas 14, 28, Jesus, falando a palavra, diz assim, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? E aí o texto lá, depois você continua lendo e fala, porque se não der, não começa. Ou qual é o general que calcula a quantidade de soldados contra os soldados inimigos? E se ele vê que tem menos soldados, ele manda o embaixador de paz dizendo, não vou nem começar. Para quê? Desperdiçar a vida humana? Manda o embaixador de paz. Se entrega. O próprio Cristo reconhece, não tome decisões antes de pensar. Calcule as suas decisões. E se você vê que errou, não continua, pelo amor de Deus. Para e volta atrás e reconhece que errou e pede perdão a Deus. Se não, Deus, eu pensava que era o Senhor, mas não, me desculpa, Senhor. Eu retrocedo. Provérbios 25, 16 fala uma outra coisa interessantíssima sobre equilíbrio. Porque, irmãos, até nas coisas boas que Deus nos concede, elas não podem ser banalizadas. Pastor, o que é banalizar as coisas de Deus? Banalizar significa tratar de qualquer forma. É bom demais. E por ser muito bom, tem que ser usado com moderação. Sabe? Tem que ser usado no momento certo, do jeito certo. E aqui vai vir uma passagem que vocês vão ver que é isso que o pastor quer dizer? Provérbios 25, 16. Você achou mel? Coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e venha vomitá-la. O mel é maravilhoso, mas até as coisas mais doces e mais preciosas, se forem exageradas, causam destruição, causam repulsa. O tiro sai pela culatra. Perde o propósito. Você não foi chamado a viver uma vida de exageros. Então, sabe, a maneira, brincar com os irmãos é bom, mas até a brincadeira em brincar com a cara do outro tem limite. Se brincar demais, dá problema, enjoa. Provérbios 25, 17 vai falar coisa parecida, que tem a ver até com a gente visitando os outros, né? Diz assim, 25, 17 de Provérbios. Não ponhas os pés na casa do seu próximo com muita frequência, para que ele não fique cansado de você e passe a odiá-lo. Irmão, amizade é algo que Deus criou. Porque Provérbios vai dizer, amigo que é mais chegado que irmão. Né? Cristo Jesus fala, não vos chamo mais servos, eu chamo vocês de meus amigos. A amizade é maravilhosa, mas aí até a Escritura fala, com medida correta. Porque até a amizade que é uma coisa boa, se for todo dia, toda hora, batendo na porta, vindo um momento para incomodar, não tem condição. Sabe? Não tem condição. Então tem horas para falar.
tem jeito de pedir. Porque, veja, é o teu próximo. Você até gosta dele, você gosta dela, mas se ficar exagerando, você começa a enjoar. Então, uma vida de equilíbrio é muito importante. Filipenses 4:5, a Escritura vai dizer assim, última passagem para nós encerrarmos. Seja a moderação de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Aí eu fico pensando, por que uma passagem que fala sobre a volta de Jesus diz para a gente ser moderado? Aí me lembro do seguinte, dois casos. O de Atos dos Apóstolos, o pastor de lá hoje pregou, em que os irmãos, a empolgação de ficarem todos juntos, abandonaram seus lares, as suas pátrias, e foram viver em um momento que não tinham produção própria. Me lembro também que o pastor Janeiro, certa vez, também pregando sobre isso. Ele dizia, olha, se a pessoa vem do outro lado do mundo para fazer a Páscoa, ele estava na intenção de voltar, aí não voltou porque ficou empolgado com aquela comunidade cristã maravilhosa, mas assim, rapaz, tu vai comer o que hoje? Rapaz, não te preocupa não, irmão, nós vamos dividir aqui e vai dar certo. Aí tá bom, divide no dia, aí no segundo dia divide de novo, no terceiro dia divide de novo, aí diz, irmão, cadê o café? Ih, irmão, acabou. Acabou. Vamos ter que sair para trabalhar. Vamos ter que se reajustar aqui, porque não dava para todo mundo ficar todo mundo unido, querendo a volta iminente de Jesus e cruzando os braços. Aí nós nos lembramos de outro caso, da igreja de Tessalônica, que Paulo vai falar sobre o arrebatamento e a volta de Cristo. E o que aconteceu, pastor da igreja de Tessalônica? A mesma coisa. Tinha irmãos dizendo que a volta de Cristo era iminente, e sempre, irmãos, o nosso coração tem que estar com a percepção de que a volta de Cristo será iminente. Mas o próprio João, que escreve o Apocalipse, diz, dizendo após o término do Apocalipse, aquele que é santo, continue santificando, e que é imundo, continue na sua imundícia. Quer dizer, a gente já sabe como tudo vai acabar, a gente sabe que a qualquer momento ele vem, mas Deus não quer que a gente pare tudo e quebre a rotina. Vamos trabalhar. Aí Paulo disse, aquele que não quiser trabalhar, então não coma, e não vai perturbar a igreja não. Ninguém vai parar a rotina de trabalho, de servir a família, de casar, de ter filhos, de amar o próximo, de pregar o evangelho, com medo de achar que Jesus vai voltar daqui a algumas horas. Não, eu vou cruzar os braços porque ele vai voltar, então não faz sentido eu construir nada. Não, ao contrário, Jesus mesmo falou que quando ele voltar, ele vai dizer, bem-aventurado o servo que ele encontrar fazendo assim. E o que dizia o contexto? Era o servo cheio de obras, o servo trabalhando, construindo algo para a glória do seu Senhor. Aleluia! Então, igreja, moderação está associada com a volta de Cristo nesse seguinte aspecto. Cristo não nos chamou para exageros. O fato de eu querer que ele venha e ter uma expectativa de que ele venha, não me faz cruzar os braços dizendo que nada vale a pena. Ao contrário, tudo vale a pena e vale mais ainda, porque se ele voltar hoje, ele vai me ver fazendo a obra dele, ele vai me ver fazendo evento, trabalhando, orando, jejuando, pregando a palavra, servindo aos irmãos, levando o evangelho. Faz mais sentido do que nunca, cada vez mais trabalhar para o Senhor, porque quando ele voltar, vai nos ver trabalhando. Moderação, mas trabalhando, não esquecendo, ele vem. Não deixando também, por outro lado, que o seu trabalho sufoque sua vida espiritual. Não permitir que as suas atividades te tirem a percepção de que ele vai voltar. Eita, pastor, como isso é difícil. Por isso que o nome é equilíbrio. Por isso que o nome é equilíbrio, que lembra a ideia... Já viu o circo? Trapezista? Você amarra a corda de uma ponta a outra do trapézio e está lá. Né? O trapezista andando em cima de uma corda bamba, desafiando-se o tempo todo pela lei da gravidade. Ora o corpo quer inclinar para cá, ora o corpo quer inclinar para cá. Ora o que? Jesus vem, glória a Deus, aleluia. Aí diz a outra hora, quer dizer, não, pera, calma, eu tenho que fazer muita coisa ainda. E, meu Deus, como equilibrar isso? Como equilibrar a volta de Jesus e construir meu sítio? Eu quero um sítio, irmãos, ainda. Eu queria.
justamente para fazer isso aqui. Né? Como ainda querer que ele venha, mas eu quero ver as minhas filhas se casando ainda, sabe? Aí depois que as minhas filhas casar, eu quero ver netinho. Não é agora não, menina, se acalma. Não é mesmo não. Né? Aí vai, isso, daqui a 40, viu filho? Não. Dá para equilibrar uma coisa com a outra? Pois é. É a tensão do equilíbrio. O Senhor te chama para fazer com que tudo fique na medida correta. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E amanhã já é domingo, meus irmãos. Glória a Deus. Vou fazer uma oração e seguir entregar para o pastor Jander. Amado Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa noite. E queremos te pedir, Pai, que cada uma dessas 4 verdades que hoje nós meditamos sobre uma vida com propósito, nos faça, Deus, sairmos daqui cada vez mais sábios e instruídos. Nos faz sair daqui, meu Deus, meditando, refletindo, examinando cada aspecto da nossa vida. Para que, meu Deus, esse retiro não seja apenas só mais uma vez de um momento reunido juntos e voltando para a rotina normal onde nada muda. Pai, nós queremos voltar para as nossas casas transformados, mudando atitudes, ó Deus do céu, mudando as atitudes, começando pelo amanhecer. Começando pelo amanhecer, Pai, no começo do dia, já se encontrando contigo, levantando um altar ao Senhor e dizendo: Deus, esse ano de 2026 vai ser diferente. Ah, Deus, este ano é ano de colheita, Senhor. Ah, Deus, é ano, meu Deus, de coisas extraordinárias. É ano, Deus, que o Senhor fará maravilhas, porque vai encontrar corações no meio da tua igreja sedentos pelo céu, sedentos, ó Deus, em assumir o seu compromisso, em cumprir o seu ministério, em fazer a sua chamada frutificar em abundância. Em nome de Jesus, Senhor, que cada pregação ministrada continue agindo, porque já estão operando. Cada palavra da qual nós temos nos alimentado, venha, meu Deus, radicalmente mudar o nosso ser. E assim te damos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Jair.